Senhor é santo, é Senhor da terra e céu. Vamos ler mais uma vez o texto de Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Estamos numa série de mensagens nesses dois versículos e que possamos tê-los bem gravados na nossa memória. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. E assim nós lemos: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque Teu amor nos alcançou, por Jesus Cristo que levou sobre si na cruz o nosso pecado. E suplicamos, Pai, que nesta hora a Tua palavra seja relevante para a vida de cada um de nós pelo agir do Teu Espírito, tanto por meio de mim que falo, como que cada um que ouve nesta manhã, que Teu Espírito esteja falando a cada coração. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, estamos nesta série de mensagens com o tema Infinitamente Mais. Este é o tema da nossa igreja desde a celebração do aniversário no mês passado, e sendo a celebração dos 50 anos de existência da igreja, passado meio século, iniciamos nova metade de século, onde cremos firmemente que Deus há de fazer infinitamente mais por meio da sua igreja. Isso é o que a palavra nos anuncia. Temos então meditado em cada parte desse texto. Já meditamos a respeito daquele que é poderoso, que Ele faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos, e então vimos no domingo passado o que é que nós temos pedido, de que maneira nós não devemos pedir e o que é que nós devemos pedir. Hoje gostaria que meditássemos que o que Ele pretende fazer do infinitamente mais é pelo seu poder que opera em nós. É o poder de Deus agindo em nós e através de nós. E o que é então que esse poder faz? Em primeiro lugar, Ele nos capacita com dons. E se nós formos lá para 1 Coríntios capítulo 12, e então o texto aí aponta na direção de que, apesar de ser uma capacitação dada pelo Espírito, mas é no senhorio de Cristo e no poder de Deus que age em nós. O mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Esse texto começa a nos mostrar o fato de que Deus nos capacita com dons. O seu poder que opera em nós é colocando em nós capacitações para realizar algo que é do seu interesse, algo que faz parte do seu propósito na nossa vida.
Tivemos nas meditações trazidas pelo pastor Edivar, o fato de que ele destacou que a capacitação que Deus nos dá é não apenas para realizarmos alguma coisa na igreja, que também naquilo que realizamos fora da igreja, podemos estar glorificando o nome de Deus com isso, podemos estar mostrando a nossa maneira de servir, e que nós servimos como quem serve a Deus. Há um texto em que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que quer que estejamos fazendo pode trazer glorificação para o nome de Deus. A maneira como servimos dedicadamente, e quando servimos dessa forma, mesmo aos nossos chefes, patrões, seja lá qual for o título de quem está acima de você, ou quando você serve ao seu cliente, quando você busca fazer o melhor para ele, o que a palavra de Deus nos orienta é que a gente deve fazer como se fosse um serviço que a gente está fazendo para Deus. Imagine se na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, no atendimento que você faz, se você tem o seu próprio trabalho, sua própria empresa, e você recebe alguém. Imagine se fosse o Senhor Jesus que estivesse entrando. De que maneira é que a gente serviria a Ele? De que forma a gente se colocaria à disposição para fazer o melhor? O que a palavra de Deus diz também é isso, é que quando a gente estiver fazendo alguma coisa para a pessoa a quem a gente serve, que a gente deve fazer como se fosse para o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus foi que disse: tudo o que fazeis a um destes meus pequeninos irmãos, fazeis a mim. E então a nossa maneira de servir glorifica a Deus quando nós fazemos o melhor de nós mesmos, em qualquer área que estejamos atuando. Mas também, quando a gente se refere ao serviço na igreja, especificamente o nosso propósito de crescimento do reino de Deus, nós buscamos fazer o melhor e aproveitamos também aquilo que temos como conhecimento profissional, daquilo que é a nossa prática de vida, para aplicar também no reino, para aplicar na maneira como a igreja como um todo realiza o seu trabalho, e sendo que cada parte fazendo a sua parte. Este é o propósito de Deus quando nos capacita. E o versículo 7 desse mesmo 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que Deus tem um fim proveitoso naquilo que Ele coloca na nossa vida. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. A gente pode ser levado a pensar que Deus capacitou com dons aquelas pessoas que estão lá na frente da igreja. Deus capacitou com dons as pessoas que fazem algo que chama a atenção. Mas eu sou tímido, eu não gosto de ir lá para frente, e eu acho que Deus não me deu nenhum dom. Mas o texto bíblico diz que Ele capacita a cada um. Cada um tem recebido de Deus capacitações, quer seja para estar aqui à frente, quer seja para fazer um trabalho discreto, um trabalho que às vezes ninguém nem nota. Quando a gente chegar lá no céu, alguém já fez uma figura assim, que o tamanho da casa da gente lá no céu, né, vai ser de acordo com o serviço da gente aqui, né? Não vai ser assim não, né? Vai ser aquela pedra escrita, e que você tem alguma coisa escrita numa pedra que está na mão, e ninguém sabe o que é que está escrito na pedra. Mas aproveitando a imagem terrena, é como se o tamanho da casa fosse
de acordo com o serviço. E aí a gente chegando no céu ia passar pela casa do apóstolo Paulo, né? E aí seria uma mansão lá, e o apóstolo Pedro, e assim, mas a gente pode dizer que para cada um de nós basta aquele casebre lá do fim da rua, porque o que importa é estarmos na presença de Deus por toda a eternidade. Mas eu trago essa figura somente para dizer o seguinte, que a gente vai estar naquele casebre lá no fim da rua, talvez alguém que teve uma boa participação, assim, realizando algo que é visto, e aí a gente vai se surpreender, que o nosso vizinho está lá numa mansão, e quando a gente vai ver quem é um irmão que vivia quietinho no seu banco, a gente não via o que é que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo uma grande obra para Deus, da maneira como Deus o fez. Ele podia estar trabalhando num ministério que ninguém vê, e como são importantes todos eles. Aqui então o texto diz que a cada um é dada uma capacitação, um dom para o que for útil, para um fim proveitoso. Vamos dar uma olhada na Bíblia, nas listas de dons que estão presentes na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso O Espírito é que distribui da maneira como quer. E a maneira como Deus quer na nossa vida é a maneira como Ele pretende nos utilizar para a glorificação do Seu nome. E então, nesse texto aí, temos uma descrição de diversos dons. Escrevendo a esta igreja de Corinto, que atravessava uma dificuldade em relação aos dons, ao ponto de que ele escreve esses 3 capítulos, de 12 a 14, o apóstolo Paulo está falando a respeito da questão dos dons na igreja de Corinto. E ele começa esse texto, se a gente for lá para o primeiro verso do capítulo 12, ele vai dizer, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Ele começa então a expor como é o funcionamento dos dons. E ele então diz que os dons são diversos e o Espírito é que dá a cada um como quer. Aquela igreja dava um destaque especial para o dom de línguas. Então ele vai escrever nesses capítulos de 12 a 14 como que pisando no freio. Como que mostrando, olha, não é bem desse jeito, olha, é uma diversidade de dons, não tem um dom que todos tenham o mesmo dom, cada um sendo capacitado da maneira como Deus quis. E então, ele escrevendo a esta igreja, ele cita os dons que são chamados de dons carismáticos, esses dons que costumam chamar a atenção. Então ele fala sobre, se a gente voltar aqui, ele vai dizer palavra da sabedoria, da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Ele já faz a menção ao dom de línguas em último lugar. Diversidade de línguas e interpretação de línguas dentro daquele contexto daquela igreja. Mas ele continua, nesse mesmo capítulo 12, ele vai citar uma outra relação de dons.
No versículo 28, ele vai dizer: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A gente vê que aqui ele agora coloca com uma ordem de prioridade. Ele diz que Deus colocou primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores ou mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ele vai mostrando a importância que tem para o trabalho da igreja cada um desses dons. E ele começa agora a colocar também já alguns dons que fazem parte do que a gente poderia chamar de um trabalho, vou usar a expressão normal. Ele entra aí com socorros, ele entra aí com governos, dons de liderança, dons de quem administra. E ele diz então que, em último lugar, nessa ordem, ele coloca lá a variedade de línguas. Ele está tratando desse tema com a igreja em Corinto. E a gente conhece o capítulo 13 dessa carta, que é chamado o capítulo do amor. E a gente utiliza esse capítulo quando a gente fala em casamentos, né? São muitas vezes mencionados versículos desse capítulo 13. Mas se a gente olhar o começo do capítulo, a gente vai ver que ele está falando do amor dentro do contexto dos dons. E ele vai dizer: eu vou lhes mostrar algo sobremodo excelente, ainda melhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que retine. Seria só algo que faz um barulho como um sino, se não tiver o amor. Então ele vai colocar aqui que o exercício dos dons deve ser feito imerso em amor. Aquilo que nós fazemos para Deus deve ser uma demonstração de amor a Ele, demonstração de amor para com o próximo. Aquilo que Deus nos capacitou para fazer precisa ser colocado em prática como expressão de amor. Então, no meio desse texto aí, dos capítulos 12 a 14, o capítulo 13 vai falar a respeito do amor, da maneira como precisamos exercitar o amor ao exercitarmos os nossos dons. Tudo sendo feito como expressão do amor a Deus. Aqui a gente viu duas listas que o apóstolo Paulo faz escrevendo à igreja de Corinto. Vamos ver uma terceira lista que ele faz lá em Romanos, capítulo 12, versos de 4 a 8. E ele então diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Já dá essa ideia de diversidade de atuação dentro de um corpo. Versos 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. A gente tem nessa lista também esses dons que fazem parte do exercício das funções que temos no corpo de Cristo, na igreja. E essas listas, elas não se mostram, como a gente poderia dizer, exaustivas. Ou seja, cada uma dessas listas não tenta relacionar todos os dons. Apenas o apóstolo Paulo cita alguns deles como exemplo para o raciocínio que ele está apresentando. E então,
A diversidade de dons é de acordo com aquilo que há de necessidade para a igreja. Por exemplo, uma capacitação para trabalhar no som, na época que foi escrito esse texto, não tinha como acrescentar, mas e a gente sabe como tem pessoas que chegam diante de um equipamento de som e logo se ambientam e sabem o que é que estão fazendo, logo aprendem rápido, fazem com facilidade, com precisão. Já tem pessoas que chegam diante do mesmo equipamento e tem medo de tocar no primeiro botão e não conseguem se desenvolver. Cada um de acordo com a maneira como Deus fez. E então a extensão das capacitações dadas por Deus vai para aquilo que é o atendimento da necessidade de tudo que a igreja realiza. Então aqui nós temos a citação de dons como ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Dons que são dados segundo a graça de Deus, é pela sua graça que recebemos. Então, até por aquilo que nós conseguimos fazer, o mérito é de Deus, que nos capacita pela sua graça. E o texto então destaca que aquilo que venhamos a fazer, possamos fazer com excelência. Se a ensinar, haja dedicação em ensino. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Cada um buscando fazer o melhor para Deus. É Ele que opera em nós. E o texto que lemos a princípio vai dizer, segundo o seu poder que opera em nós. Gostaria de ir para uma última lista, que é a que está em Efésios capítulo 4. Os versículos 11 e 12, então ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Essas são funções de liderança. São aqueles que Deus tem colocado à frente da igreja. E o versículo 12 vai explicar qual é o propósito de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo, a igreja, será edificado? Não é simplesmente com a ação destes que estão aqui citados no versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A igreja será edificada pelo ministério de todos os santos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é edificada à medida que cada crente, com o dom que recebeu, realiza alguma coisa para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para a proclamação da mensagem salvadora em Jesus Cristo. E então o propósito de Deus é de que a igreja funcione dessa maneira como o apóstolo Paulo apresenta a figura do corpo, o corpo humano. E então o corpo tem diversos órgãos, cada um deles tem a sua função. Mesmo aqueles que podemos pensar que são os menores. Já citei há algum tempo aqui na igreja de quando pastoreava lá em Garanhuns e muitas vezes subia de casa para a igreja carregado de livros, alguma coisa assim que ia preparar, ia com um braço assim cheio de coisa e no outro eu tinha que ter a chave para abrir a igreja, e a porta da igreja era uma porta de ferro alta, né? Tinha uns 3,5 metros mais ou menos a porta, e uma porta antiga, ela era um pouco pesada, ela fechada ficava um pouco travada, e era daquele tipo de fechadura que você tem que virar a lingueta na última volta e conseguir abrir.
Só que puxando pela chave, pelo peso da porta, ficava com medo de quebrar a chave ali dentro. Mas eu tinha a ponta do dedo mindinho, girando a chave, com a ponta do dedo eu alcançava a borda da porta e então puxava a porta para fora, a porta abria para fora. Eu girava e a pontinha do dedo mindinho era importante para isso. Às vezes a gente pode pensar que a gente é a pontinha do dedo mindinho somente, né? Mas Deus tem uma função para cada um de nós e cada parte do corpo é importante. Deus então preparou para que pudéssemos dar a nossa parcela de contribuição. E aí, no versículo 16 desse mesmo texto, ele vai dizer: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Então ele cita que é o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta. Cada parte do corpo está ligada à outra, nós somos um. E aí ele diz: segundo a justa cooperação de cada parte. Quer dizer que cada parte vai fazer aquilo que pode fazer. É justo, porque um tem capacitação para fazer uma coisa e o outro tem capacitação para fazer outra coisa. E cada um vai contribuir com aquilo que Deus colocou como potencial na vida dele. Ele não vai precisar fazer o que o outro faz. Ele não precisa se entristecer por não fazer o que A, B ou C fazem. O que importa é cada um poder fazer aquilo para que Deus o capacitou, da maneira como Deus o fez. E então se torna essa justa cooperação de cada parte. E isso efetua o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. E aí, Filipenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer que, mais uma vez, é Deus que opera em nós. E o texto diz que Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aquilo que Ele coloca no nosso coração, no desejo de fazer. Aquilo que Ele coloca no nosso coração de quando a gente sente uma necessidade. Estivemos tocando nesse ponto ontem no nosso encontro de comunhão lá no Parque Emanuel. A maneira como Deus faz com que a gente note que alguma coisa parece que precisa ser feito. Ou que determinado trabalho na igreja nos atrai. Algum serviço que é feito na igreja que nos desperta. E, poxa, eu gostaria de trabalhar nessa área. E aí a nossa igreja tem todos os ministérios, são 10 áreas ministeriais, contando com a área pastoral, e 65 ministérios. São as oportunidades existentes de que você possa se envolver em algum deles, e os ministérios estão de portas abertas para receber e juntos trabalhar para aquilo que é o propósito de Deus em cada ministério. E então, ninguém precisa ser convidado, ninguém precisa ser eleito, basta querer. E então, é Deus que opera o querer. E quando a gente se dispõe, é Ele que opera o realizar. É interessante que Deus coloca em nós a capacitação por meio dos dons e talentos. Ele coloca em nós o desejo de fazer, e na hora que a gente se envolve, Ele nos utiliza como instrumentos. E então, o Espírito é que nos inspira, o Espírito é que nos faz ir adiante daquilo que seria a realização humana. Ele nos faz conseguir infinitamente mais, porque é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Então,
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais pelo seu poder que opera em nós. De que forma é que Deus vai operar na igreja? É através da igreja. Cada um de nós como instrumentos seus. Instrumentos de comunhão, instrumentos de proclamação, instrumentos de edificação. Podermos ser bênção na vida um do outro. Mesmo que você não conheça todo mundo na igreja, e a igreja tem colocado o trabalho de pequenos grupos multiplicadores para isso, resgatando uma prática lá do Novo Testamento. A igreja cristã primitiva reunia-se no templo e nas casas, e essa convivência fazendo com que possamos edificar a vida do nosso irmão e ter a nossa vida edificada pela vida do irmão. A maneira como cada um serve a Deus, podermos conhecer mais de perto e assim também nós podermos servir melhor a Deus. Sermos instrumentos de edificação na vida uns dos outros, envolvidos nos ministérios da igreja para a realização daquilo que cada ministério promove, com o propósito do cumprimento da grande comissão. A grande comissão diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ensinar a obedecer as coisas que Jesus tem mandado está também em obedecer quando ele diz que precisamos colocar os dons em prática. Mas ele promete: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus deseja fazer na nossa vida, através da nossa vida, infinitamente mais, pelo seu poder que opera em nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, agradecemos pela maneira como nos formaste. Agradecemos pelas capacitações dadas por Ti, e a maneira como o Teu Espírito faz com que, mesmo que são as capacitações humanas, tenham um resultado ainda mais extraordinário pelo Teu agir em nós, através de nós. Louvamos o Teu nome, Pai, porque sabemos que é pela graça, pela Tua misericórdia, porque assim Te aprouve. E suplicamos, Pai, que possamos estar identificando os dons que nos tens dado e procurando colocar em prática, exercitar esses dons, fazer com que vidas sejam alcançadas e edificadas, que a Tua igreja esteja em crescimento pelo Teu agir em nós e através de cada um de nós. Assim, Senhor, somos-Te gratos e colocamos-nos como instrumentos em Tuas mãos para a realização da Tua vontade. Age em cada um de nós, segundo a Tua soberania, segundo o Teu querer. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.